Bom dia, crianças, sétimo ano. Tia Sara vai gravar um videozinho pequeno aqui para vocês, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Pacto Colonial, tá? E o sistema de plantation, porque eu achei propício a gente voltar um pouquinho nessa parte, que não, alguns termos históricos, eles não podem ser passados batidos, né? Então a gente tem que fixar bem isso, tá? Então, nós estamos estudando o período, né, da cana-de-açúcar no Brasil, que foi um período de organização política, né, e econômica aí da colônia, e que se firmou esse pacto colonial. O que é o pacto colonial? Pacto colonial foi um termo criado pelos portugueses para designar que tratar dessa dominação sobre a sua colônia. Então, colônia era aquela que era dominada, metrópole era aquela que mandava, aquela que dominava. Então, havia uma série de regras nesse pacto colonial ali. Primeiro, dentro das práticas mercantilistas, eles acumulavam metais preciosos, extraíam tudo que podiam da colônia, né? Tanto o minério como a monocultura, a agricultura baseada na monocultura, que eu já vou explicar para vocês o que é. Só podiam comercializar com a metrópole, não podiam ter indústrias, tinham que pagar impostos pesados, né? Obedecer às regras do governo da metrópole. Então havia as companhias de comércio, era da metrópole, então só podiam andar nos navios que eram que podiam ser comercializados aí, que podiam levar produtos para lá e para cá. Esses navios eram escolhidos pelas as companhias de comércio portuguesas, tá bom? Então, gente, o que prevalecia praticamente em todas as colônias acontecia isso. Era o regime de monocultura. O que é monocultura? São regiões ou territórios inteiros que se dedicam à produção de um produto para exportação. É o que aconteceu com o Brasil durante muitos séculos, né? Primeiro veio pau-brasil, depois veio o açúcar, depois veio o fumo, o algodão, por último o café. Né? Então, nos transformamos em um país agroexportador para abastecer toda a Europa e depois os Estados Unidos, baseado na economia da monocultura. Usa-se o termo também plantation, né? Plantation é o que? Também a mesma coisa, tá? A economia de plantation são essas grandes extensões de terra que plantam um tipo de produto só. Não há uma diversificação, não há uma policultura, né? Várias, por exemplo, algodão, arroz, feijão, não. Na economia de plantation são grandes extensões de terra voltadas para a produção de um único produto, tá? O latifúndio é isso também. São grandes extensões de terra. Latifúndio quer dizer isso. Mas não tem a monocultura, pode ser improdutivo, por exemplo, o latifúndio não produzir nada. Agora, a história da gente ser um país agroexportador é justamente por causa dessa colonização que foi de exploratória, que teve também na América do Norte, onde é os Estados Unidos. E nessas colônias de exploração foi introduzida a mão com exceção dos Estados Unidos, que foi de povoamento, tá? Exploração de povoamento, colônia de povoamento, aliás. Aqui no Brasil, exploração. Foi utilizada a mão de obra nas colônias de exploração, a mão de obra escrava, tá? Lá nos Estados Unidos também, mesmo sendo colônia de povoamento, foi utilizada a mão de obra escrava. Então, vocês já viram vários termos aí, monocultura, plantation, latifúndio, que são necessários para no pacto colonial, que são necessários para a nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, assistam esse vídeo para responder as perguntas para tia Sara. Um beijo.